Shalom, Brahot. Shabbat Shalom Lekulam. Hoje eu estou gravando do meu quarto, pois hoje, esses dias eu tive um problema com câncer. Eu passei muito mal, fui internado. Às vezes, Hashem, eu estou aqui novamente. E vamos falar um pouco sobre a palavra de Hashem. Agradeço aos que fizeram seus tefilot Shlema, Refuah Shlema. Agradeço àqueles que puderam contribuir com alguma coisa, porque eu tenho que ter uma dieta e também tomar uns medicamentos caríssimos. E ainda estou recebendo doações. Quem quiser fazer a doação vai ter um pix na descrição. Mas vamos lá. A Parashá desse Shabbat é a Parashá Beruchotai, que é uma porção de Vaikra de Levítico 26:3 a 27:33. A Haftarah em Yahu 16:19, 17:14. Bom, a Beruchotai é a última porção da Torá do livro de Vaikra. E nós vamos ter ali falando sobre o relacionamento breve de algumas bênçãos e recompensas que o povo judeu receberá por seguir diligentemente a Torá e por cumprir as mitzvot. A porção então muda para o assunto que tornou famosa a Torá, a severa demonstração de Hashem. Passo a passo, a Torá vai descrevendo as tragédias que acontecerão com o povo judeu, muitas vezes em termos descritivos, e por eles terem abandonado a observância da Torá e mitzvot, fornecendo uma lúgubre descrição daquilo que foi a história até este dia. Bom, a porção então continua para falar sobre a santificação dos presentes voluntários ao tempo sagrado, processo pelo qual uma pessoa pode monetariamente redimir aqueles itens santificados para o seu próprio uso. Então, o livro de Vaikra, o livro Levítico, conclui uma breve discussão sobre os dízimos, incluindo uma porção que o fazendeiro deve ele próprio consumir dentro da cidade de Jerusalém, chamada de Maaser Sheni. Tá? Bom, vamos lá. A porção da semana contém a Torá, a famosa advertência severa aos filhos de Israel por não seguirem o caminho que Hashem ordenou, que Deus ordenou. Entretanto, embora uma longa passagem, que começa com uma forma negativa, termina de modo inspirador. Deus nos diz que perdoará os filhos de Israel assim que se arrependam e mudem o seu modo de agir. Então, essa parte aí, enaltecedora, começa com um interessante versículo. Lembrarei meu pacto com Yaakov, e também meu pacto com Yitzhak, e também meu pacto com Abraham, lembrarei da terra. Vai criar 26:42. Levítico, né? Então, linguisticamente, esse versículo é bastante difícil por várias razões. Rashi cita um Midrash que faz uma pergunta óbvia e esclarecedora. Por que a Torá usa a linguagem de lembrar, referindo-se a Jacob, Abraham, mas não tem a relação a Isaac? Seria possível que Deus lembre-se menos de Isaac do que os outros? O Midrash, conforme foi citado por Rashi a respeito disso, dá uma resposta que requer alguns conhecimentos. Tá? Então, declara que o Criador vê as cinzas de Isaac como se fossem
juntadas e colocadas sobre o altar. Portanto, lembrar desnecessário no caso de Isaac. Estamos falando da Akedah, do sacrifício, do quase sacrifício que Isaac sofre na mão de seu pai, descrito no final da Parashá Vayera, que é a porção de Bereshit 22, 1, 19, que é de Gênesis, né? Então, deixando-se de lado a aparente relevância da Akedah ao assunto de discussão, né, devemos, em primeiro lugar, entender sobre o que o Midrash está falando, pois, como deve se lembrar de Isaac, jamais foi sacrificado e, portanto, nunca foi queimado sobre o altar. Então, no último momento, Abraão incidiu sua ordem. Se é aquele caso, como pode o Midrash dar uma resposta aparentemente tão errônea, falando sobre as cinzas inexistentes de Isaac? A Akedah foi, se a gente olhar assim, bem a fundo, ela é um tremendo teste de fé. Ela serve como um paradigma da grandeza de Isaac, né? Porque Isaac, na época, ao contrário do que muita gente pensa, ele tinha 37 anos e maduro de caráter. Isaac concordara em agir de acordo com a ordem de Hashem e de dar sua vida. Este fiel atributo brotou da natureza passiva de Isaac. Durante toda a sua vida, sua grandeza foi demonstrada por sua falta de iniciativa. Tá? Ele voltou às mesmas cidades que Abraão havia registrado anteriormente, a fim de reforçar o que o seu pai já havia feito poucas vezes. Né? Ele vai fazer alguma coisa de relevância, mas sim reforçando sempre o seu pai. Tá? Então, foi durante a Akedah que a passividade de Isaac mostrou-se mais fortemente. Isso caracteriza a sua vida inteira e toda a sua personalidade. Então, o Criador, né, ele vê ali em Isaac como se efetivamente tivesse sido sacrificado sobre o altar, pois estava desejoso de entregar sua vida até mesmo no último momento. Então, as cinzas teriam representado a realização do sacrifício e permanecem perante Deus como um lembrete permanente da grandeza de Isaac. Então, ali a gente vê, né, portanto, como ele é considerado forte. Então, tanto que Hafetz Haim explica como as cinzas de Isaac são sempre vistas, não há necessidade de lembrete. Este entendimento sobre Isaac esclarece ambas as perguntas, né? Qual a razão pela qual Isaac não é lembrado no versículo? É simplesmente porque jamais foi esquecido. É desnecessário lembrar algo que permanece constantemente no primeiro plano da consciência. Portanto, a responder a esta questão, Midrash refere-se a Akedah, o meio pelo qual ele jamais fora esquecido, para expressar a grandeza de Isaac, sua passividade. Então, Moshe está dizendo aos filhos de Israel os castigos que advirão pelos seus pecados, e como ele os perdoará. As ações dos filhos de Israel foram tão ofensivas que não podiam pedir misericórdia por suas iniquidades, mas pelo mérito de Isaac, que representa a grandeza pela falta de ação dos filhos de Israel. Poderiam arrepender-se e pedir a Hashem para deixar passar seus horríveis pecados, concentrando-se em sua falta de ação. Então, a passividade de Isaac, ela permite sermos grandes através das nossas próprias passividades. Então, evitamos uma situação negativa,
pode por vezes ser equivalente a realizar um ato positivo. Então, se você pensar bem, às vezes o ato de não fazer determinada coisa já é algo positivo. Principalmente se esse algo que você evitou seja uma coisa que venha ferir a Torá, os princípios de Deus. E Isaac mostra isso no decorrer de sua vida, né? Desculpa, depois que eu tomei uns medicamentos, meus pelos estão caindo. Então, tudo isso, tá? Por essa passividade, essa descrição de Isaac nunca ser deixado, não precisa lembrar porque ele sempre está lá, tá? Isso permite com que, se voltarmos a pensar, ele acaba, os méritos dele passam para nós, tá? E as punições que sobre nós caíram, Deus não permite, se não os cumprirmos algo que desagrada a Deus, tá? Mas nós vamos ter algumas punições. Então, por isso que Hashem diz, se caminharem em meus estatutos e guardarem meus mandamentos e os cumprirem, dar-lhes a chuva na época apropriada, a terra considerará seus produtos e as árvores dos campos darão seus frutos. Isso mostra que não é só o dízimo que a pessoa tem que dar, mas sim o seu compromisso para com os mandamentos, com os preceitos de Deus e cumprir, porque não adianta dar dízimo, não adianta dar oferta, se sua vida perante Deus não está boa. Você não vai ser abençoado em nenhum momento. Então, você que pensa que só dá o dízimo e não cumprir mitzvot, você vai alcançar alguma coisa, sinto lhe falar que isso não vai acontecer. Então, devemos sempre fazer as duas coisas, porque o dízimo é uma mitzvah. Se é uma mitzvah, ele entra em todas as mitzvot. Se ele entra em todas as mitzvot, elas têm que andar juntos. Se elas não andam juntos, seremos punidos por causa disso, tá? Então, as punições sempre cairão. Certamente somos mais sofisticados, não somos capazes de, como disse Maimonides, fazer a verdade porque é verdadeira, né? Então, uma centena de gerações de sábios do Talmud, comentaristas medievais, cabalistas e mestres racídicos, têm explicado sobre o conceito de recompensa e castigo da Torá. As explicações que fornecem são variadas, mas se você examinar mais profundamente, verá que estas razões são paralelas ou alternativas, mas ao contrário, pertencem a uma à outra, como membranas de uma cebola, expressando camadas diferentes da mesma verdade, né? Então, se você realmente quer ser abençoado por Deus, em todos os sentidos, mesmo dando as mitzvot, dando uma das mitzvot, que é a mitzvah do Maaseh, do dízimo, mas se você não cumprir as outras, de nada adianta. Se você não honrar o seu mestre, se você não suprir a necessidade do seu mestre, se você não cumprir a vontade de Hashem na terra, você pode dar o que você quiser, você não será abençoado. Então Hashem abençoe a todos, que essa mensagem fique na cabeça de vocês. Um Shabbat Shalom. Então quem puder
aqui me ajudar devido ao meu tratamento de câncer. Vai ter um Pix na descrição. Quem não quiser, tudo bem, sem problema. Hashem abençoe a todos. Shabbat Shalom.